Bem-vindos à primeira live da Apometria com Constelação, onde eu e a Maluê Martinelli, a apometra, minha colega de trabalho, vamos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. A gente vai trazer casos super interessantes de pacientes que a gente atende com apometria e constelação. Então, eu vou estar aqui agora chamando a Maluê, enquanto ela foi convidada. Sejam muito bem-vindos. A gente decidiu fazer essa série de lives, e ela já tá entrando, para contar para vocês os casos super interessantes que a gente tem atendido. Oi, Oi, tá me ouvindo? tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Tô arrumando o fone aqui. Ai, perfeito. Então, para ambientar as pessoas, eu sou cirurgiã espiritual e agora estou em formação de constelação, estou no meio da minha formação. E a Maluê é xamã e é também apometra. E a gente já se conhece há um tempão e a gente já trabalha juntos há um tempão. Boa noite para todo mundo que está chegando, né? E agora a gente começou a atender juntas, porque a gente estava pegando uns casos muito interessantes em que, quando eu pegava e tentava tratar as pessoas só com constelação, eu não conseguia tratar tudo que tinha no campo, eu conseguia enxergar que tinha mais coisas no campo e eu não conseguia pegar só com constelação, só com cirurgia espiritual, e eu acabava passando para Maluê, alguns pacientes de bate e volta, né, Maluê? Pega É, aí, limpa e depois me devolve. E a Maluê estava fazendo a mesma coisa comigo. Tinha alguns pacientes que ela pegava de apometria que eram, às vezes, emaranhamentos familiares, algumas coisas assim, emocionais, né, psicossomáticas. E aí ela passava de bate-volta os pacientes para mim. Toma, limpa aí, depois me devolve. E a gente teve a grande ideia de atender juntas. Então, a gente começou a atender os pacientes, nós duas juntas no Google Meet. Então, o paciente, eu e ela, nós três. E começou a dar muito certo. deu muito bom, né, Cíntia? Você tá me ouvindo bem, né? Tô te ouvindo E o mais bem. legal é o flow do atendimento, cara. Assim, que a gente. Boa noite, gente. Antes de mais nada, né? Tô vendo um pessoalzinho entrar aí. Vamos trazer muita coisa legal hoje aqui na live para vocês. E continuando aqui, o flow, né? Que de repente a Cíntia no atendimento ela sentia, né, algo acontecendo, e isso eu já estava vendo também, já estava limpando. Ela falava, Malu, tem que limpar aqui. Eu falava, já estou fazendo. Então, é essa energia, né, colocada junto com as equipes espirituais, tanto que estão comigo, como também, né, que operam com a Cíntia, é muita sincronicidade, né, Cíntia? É o que faz esse trabalho algo assim espetacular e com resultados absurdos de bons, né? Resultados absurdos de bons e de tão interessantes e tão lindos, a gente decidiu começar a trazer aqui alguns desses casos para vocês conhecerem também um pouquinho do nosso trabalho, mas também conhecerem as histórias por trás. Porque é muito interessante a gente perceber que talvez uma questão que é corriqueira, como a questão que a gente veio trazer hoje, a mulher não consegue ter um relacionamento saudável. O que que tem por trás disso? Gente, sabe, o que que pode ter por trás, né? E aí a gente vem trazendo também com uma curiosidade e para vocês saberem o que que existe por trás dessas questões, né? E o nosso trabalho deu muito certo também, porque as nossas duas equipes de trabalho, a gente já tinha afinidade, né? Tanto a minha egrégora quanto a egrégora da Maluê, a gente já tinha essa afinidade de trabalhar em conjunto, mas também porque o campo mórfico é um só, o campo mórfico do paciente é o mesmo. Todas as informações, as nossas emoções, as formas de pensamento, os emaranhamentos estão dentro daquele campo mórfico. Então, por isso que a gente conseguiu unir essas duas técnicas, né, que acabou virando uma técnica diferente. Então, nem eu tô atendendo com a constelação clássica de Bert Hellinger, acaba ficando uma coisa assim mais quântica, uma constelação multidimensional, quântica, e a Maloia também acabou que trouxe muito da apometria, mas já também misturando com comandos de constelação e com tudo que a gente encontra dentro dos campos mórficos de Bert Hellinger.
E dá para trazer muita coisa, gente. Hoje a gente vai falar um assunto específico de uma mulher do Rio de Janeiro, né, com relação a relacionamentos, mas dá para abrir para tudo. Abrir, eu tô com uma questão no meu trabalho, né? Nossa, eu quero progredir, não estou conseguindo. Meu casamento, falta de dinheiro, doença, né? Obsessão. Então, tudo dá para a gente colocar nesse atendimento e com as duas técnicas, tanto minha quanto da Cíntia, a gente consegue unir muitos resultados, né, no decorrer dessa primeira sessão e no decorrer das próximas também, porque entra um tratamento muito profundo, tá? Cíntia, você já quer colocar a situação aí pra gente ir conversando? Vamos sim. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa paciente, né? Essa paciente, ela veio com a seguinte queixa, né? Meus relacionamentos nunca dão certo. E ela já tinha sido casada, tinha um filho de um relacionamento passado, e ela tem uma péssima relação com o ex-marido dela, né? E aí também, depois e antes, né? Nenhum relacionamento dela fluía. Ela sempre sentia peso, ela sentia que ela não conseguia se conectar com o parceiro, né? Era sempre assim, ela falava que ela atraía homens problema, né? Então, ela já tinha feito algumas constelações antes para tentar. Ela também tinha uma relação muito ruim com o pai, e ela já estava se tratando com constelação com um outro terapeuta, constelador, né? Tentando nesse movimento de tomar o pai. Lembrando que tomar os pais é um processo, gente. Então, assim, não é uma coisa que vai acontecer em uma sessão de constelação, é uma coisa assim que você vai tomando. Inclusive, tem consteladores que falam que a gente passa a vida inteira tentando tomar os pais. É um processo da vida inteira. A vida inteira a gente toma um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E também me chamou a atenção isso dela não ter, ou seja, não ter uma conexão muito íntima com o pai. Essa quebra nesse movimento em direção ao pai também era, na constelação, uma das causas de porque ela não estava conseguindo ter relacionamentos com homens, né? Porque quando a gente tem esse movimento interrompido com o pai, então a gente ainda está emaranhado com o primeiro homem da nossa vida, que é o nosso pai. Isso também dificulta muito os nossos relacionamentos amorosos. Além disso, ela trouxe outras questões que a gente acabou investigando, né? E no diagnóstico, né? Vou ler também um pouquinho aqui antes da gente começar. Estou com o prontuário dela aqui. Além de ter uma relação conturbada com o ex, que negligenciava as suas filhas, uma parte dela não queria deixar esse homem ir embora, esse ex, sendo que ela já estava num relacionamento com uma outra pessoa. Né? Então eram muitos emaranhamentos e a gente partiu para a consulta. Assim que a gente abriu o campo para trabalhar juntos, já no atendimento, né, aparecia uma figura masculina grande no campo que vinha com muito sofrimento. E ela estava do lado direito da Elizabeth. A Malu, a qualquer momento que você quiser me interromper para acrescentar informação, você só fala. Esse caso foi aquele caso, só me corrige, que eu falei para a cliente fechar o olho e sentir o que ela via atrás dela ou do lado dela ou não? Foi. Porque logo quando abriu o campo, eu já tinha verificado essa figura, né? Essa figura estranha do lado dela, bem encostadinho. E foi a hora que eu virei, né, Cintia, e falei, cara, tem alguma coisa aí, tu tem que tá olhando, me ajuda aqui. E aí a gente começa nesse ponto que a detectar, a investigar se isso é um obsessor, né? Se isso é algum espírito, sei lá, que veio de vidas passadas para se vingar de alguma situação, ou se realmente é alguma coisa ligada até a autoobsessão, tá, gente? Forma pensamento também forma, né, esses espectros, tá? Então a gente começou essa investigação e aí a Cíntia vai falar o que foi trabalhado junto com a constelação, né, Cíntia? Foi a apometria, né, que a gente foi fazendo as limpezas, as aberturas, e foi trabalhado também até com os bonequinhos da constelação, né? Isso. O olhar da Maluê é sempre para essas questões apométricas, contratos, ligações obsessivas,
hierarquias umbralinas, essas coisas assim. E eu estava com o olhar voltado para as relações e para as emoções envolvidas naquele processo. Que energia que estava ali? Que emoção que estava envolvida ali? Qual era a relação com aquela figura masculina? O que ele estava fazendo ali no campo dela? Né? Na nossa técnica, que a gente está fazendo atendimento juntas, a gente abre o campo e eu coloco os bonequinhos. E a gente começa a ver a relação, ou seja, a interação entre os bonequinhos, né? E o que a gente percebeu nesse homem, né? Logo de cara, abriu o campo de vidas passadas, e isso também, né, não é a constelação clássica de Bert Hellinger, lembrando que aqui, tanto eu, já antes da minha formação, trabalhava e trabalho ainda com cirurgia multidimensional, então eu atuo em campos de vidas passadas, e a Maluê também atua em campos de vidas passadas e outras realidades paralelas, porque ela está como apometra e xamã. Né? Quando abre o campo de vidas passadas, a gente vai nessa vida, nesse campo que se abriu, e a gente olha a situação que estava acontecendo ali. Tá? E o que foi visto ali nesse campo foi o seguinte: numa vida passada, ela teve um casamento arranjado, ou seja, contra a força dela. Ela foi casada com o homem que nessa vida era o pai dela. Só que foi um casamento arranjado. O moço fazia muito bem para ela. Então era um casamento que ele gostava muito dela, ele dava tudo para ela. Só que ela se ressentiu com o fato de que ela não pôde escolher. Ela não pôde escolher, né, o marido, ela não pôde ter controle da vida dela. Foi escolhido por ela. Então ela rejeitou esse homem a vida inteira, né? E quando ela rejeita esse homem a vida inteira, ela cria ali uma situação kármica, né, uma ligação entre essas duas pessoas que precisa ser solucionada, porque criou-se mago, né? Então, nessa vida, ela vem como filha desse homem, né? Ele provendo amor e ela para receber. Olha só como é que o laço do destino é inteligente. Na vida passada, ele tentou dar amor e ela não conseguiu receber o carinho, porque ela se ressentiu, porque tudo foi feito, foi escolhido por ela. Então, nessa vida, a inteligência da espiritualidade colocou essas duas pessoas, um como pai para doar e ela como filha para conseguir receber o amor desse homem. Ou seja, essas duas pessoas se afinizarem, ou seja, ter uma cura para essa relação entre esses dois espíritos. Só que o que aconteceu? Por causa dessa mágoa de vidas passadas, né, esse pai, esse espírito desse homem que nessa vida veio como pai, ele se sentiu muito rejeitado e distante da filha dele. Então, ele abandona a filha quando ela ainda era criança. E isso era Deixa eu só informação. fazer um parênteses aqui, Cíntia. Tudo isso, gente, em nível muitas vezes inconsciente, tá? Então, às vezes, por exemplo, você percebe que não está se dando bem com seu pai, ou com a sua mãe, ou com um novo parceiro, que, né, ou parceira que tu tá, né, um irmão, alguma coisa está acontecendo, né? E tem essa história por trás, desde o período gestacional é visto e também lá em vidas passadas. Então, tudo isso que a Cintia está falando era um movimento, né, que muitas vezes não é totalmente inconsciente, porque a gente percebe se existe uma rejeição, né? A gente percebe que tem um relacionamento estranho, que é algo que não está legal. Mas quando você vai fazer o aprofundamento, quando você permite, né, trabalhar essa cura para que você consiga, nesse caso hoje, dessa cliente, ter um relacionamento amoroso saudável, né? Olha onde foi parar. A gente chegou na relação dela com o pai e verificou isso, essa mesma relação, em vidas passadas. Como que era lá? Então, fomos buscar lá em vidas passadas uma coisa que está também, que tem que ser ajustada aqui, hoje, no agora, na relação deles, para refletir no relacionamento amoroso saudável que ela vem buscando. Isso. Em todos os trabalhos de constelação que essa paciente estava fazendo antes, ela nunca conseguia se aproximar do pai. Então, na constelação, a gente vê só o campo familiar, né? A gente vai até esse pai, tenta se aproximar, não consegue tomar o pai. O que estava acontecendo no caso dessa paciente? O problema, né, o que estava travando o movimento
era uma mágoa que vinha lá de vidas passadas. Com o meu trabalho em conjunto com a Malu, a gente conseguiu acessar esse campo e começar a fazer esse tratamento aonde se originou, na raiz, que é naquela relação lá daquela vida. E isso influencia a gente, né? Porque não é porque a gente muda de encarnação, a gente desencarna e encarna de novo, que nós deixamos de ser quem nós somos. Eu, Cíntia, eu continuo sendo a mesma Cíntia de vidas passadas. E eu carrego os meus sentimentos, as minhas memórias, os meus débitos kármicos, e eles vão influenciar na minha vida. Então, enquanto eu não olho para uma dor, enquanto eu não olho para uma situação, enquanto eu não olho para um débito kármico que eu contraí lá atrás, ele continua me influenciando. Por isso que a gente tem essas dificuldades, essas travas no movimento nessa vida, e muitas vezes a gente tem que ir buscar o que aconteceu lá atrás. Então, essa mulher que não estava conseguindo ter relacionamentos nessa vida e que estava com uma relação ruim com o pai, a gente foi buscar lá atrás, né? E fazendo um movimento de liberação, usando comandos de constelação, né? E guiando essa mulher para que ela acessasse essa parte dela, que ela fosse em consciência. Lá em vidas passadas, a gente conseguiu fazer essa liberação para que ela e esse pai conseguissem se entender. Como o pai se sentiu rejeitado nessa vida por essa filha, e ele partiu, né? Ele partiu, né, por causa do casamento dele atual, que também não tinha dado certo, mas o casamento é uma coisa, os filhos são uma ligação eterna. Os filhos independem do casamento. Então ele não só desata o acordo de relacionamento amoroso com a mãe da paciente, mas ele também abandona os filhos. E isso causa na paciente uma dor muito grande, porque ela não teve o pai. E quando a gente não tem o nosso pai, a gente fica tentando buscar esse pai em todos os nossos relacionamentos amorosos, né? Então, todos os homens que entram na nossa vida, a gente tenta suprir um vazio que é desse pai, porque a gente não teve um pai. E isso influencia muito, né? Então, o que a gente fez? Esse homem, esse pai, depois de velha, os filhos dele, ele volta e tenta se reaproximar. E ela não consegue. Ela não consegue perdoar o pai por ter abandonado os filhos e por ter abandonado ela nessa vida. Então ela rejeita ele mais uma vez. Ela rejeitou em vidas passadas e continua rejeitando nessa vida. A gente foi lá atrás, fizemos a reconciliação naquela vida com os comandos de constelação. Depois a gente volta nessa vida e aí as emoções já estão muito diferentes. Aí nessa vida, entrando no mesmo campo de constelação, a gente consegue fazer um movimento desse pai com essa filha se reconciliarem. Porque eles já não carregavam mais aquelas mágoas da vida passada, do passado. Lembrando que o que a apometria faz aí? Né? A apometria ela consegue andar numa linha temporal, presente, passado, futuro, tanto nessa vida agora, como em vidas passadas. Tá? Então, assim, junto com a equipe espiritual que acompanha a gente, que vai também orientando muito, né? Eu falo que eles vão guiando, sabe? Eles que vão passando a informação, e aí eu só vou entrando e fazendo o que tem que ser feito. E todo esse processo, sabe, de liberação, de limpeza, sabe? Tudo isso também vai entrando junto na apometria com comandos para limpar, para ressignificar, né? Comandos para levar para essa linha temporal, voltar para o tempo agora, para o momento agora. Então, assim, é uma junção perfeita a constelação com a apometria, né? A constelação que nós, da forma como nós trabalhamos. O áudio tá bom mesmo, Cíntia? Tá sim, para mim pelo menos tá bom. A forma como nós trabalhamos com a constelação, lembrando que não é uma constelação padrão, né? A constelação mesmo em si, tá? Mas é atrelada a técnicas que a Cíntia já traz também, multidimensionais, e a própria apometria na qual eu trabalho, eu também, durante muitos momentos da sessão, onde eu vejo que muitas vezes tem um bolsão, né, cheio de espíritos lá por algum motivo, né? Ou tem um obsessor muito forte, ou tem algum contrato, né, de magia negativa.
eu vou entrando também, muitas vezes, com instrumentos e outras técnicas, né, que eu já opero, por exemplo, com a magia, né, com outras egrégoras que eu peço para estar atuando. Tá? Então, é um trabalho que a gente fala, né, Cíntia, com muita humildade, que é uma apometria com constelação, só para dar uma referência, o Apocon, né? Mas que, na verdade, é muito mais que isso, né? Porque a gente é toda uma egrégora, toda uma equipe que baixa para auxiliar, que vai trabalhando, e a gente também trazendo todas as técnicas que nós já possuímos para chegar o máximo, né, de cura, de ajuste naquela situação apresentada, tá? E se vocês tiverem também alguma pergunta para fazer aqui, gente, aproveita que a hora é agora, pode colocar aí que a gente também vai respondendo, tá bom? Isso aí. Essa paciente depois ficou muito bem. Depois disso, ela reporta que a relação com o pai dela mudou. A mágoa que ela tinha por ele ter abandonado ela, por aquela dor da rejeição, também ela não sentia mais tão forte depois desse movimento. E também lembrando que o objetivo nesse trabalho, ou em nenhum trabalho espiritual, é deixar a pessoa presa no passado, muito pelo contrário. A gente traz as informações do passado para explicar e facilitar uma cura no presente, mas ela não fica presa ao que aconteceu no passado. O passado liberta, não prende. Assim que funciona todo o tratamento energético. E o que mais tem, Cíntia, que a gente tem atendido até que bastante caso, assim, né, de pessoas que não conseguem ter relacionamentos saudáveis. E não é só relacionamento amoroso, sabe? É um relacionamento com uma irmã, com um irmão, né, com pais, tá? Não conseguem ter uma vida social também saudável, equilibrada, tá? E o porquê disso, né? Aí a pessoa acaba entrando também naquele próprio auto-julgamento, se sente culpada, ai, tô frustrada, nada dá certo pra mim, porque eu não consigo. Que nem essa cliente que a gente colocou aqui, né? Como é que é o famoso eu tenho o dedo podre, né? Então, isso tudo vai criando, não só ela traz uma história kármica, né, desde vidas passadas até agora, mas ela também acaba, essa pessoa também acaba entrando numa auto-obsessão e forma os pensamentos negativas que já vai criando uma craca maior ainda, né, do que a pessoa já tem, né, para curar, que a gente já traz muita coisa, né? Então, vai formando aquela bola de neve, sabe? O lance é o quê? Você detectar, pô, tem alguma coisa na minha vida, na minha vida tá perfeita. Gente, sempre tem alguma coisa para ajustar, né? O que precisa ajustar? Né? Então, vem com uma situação que é relacionamento amoroso, a gente vai aprofundar e vai ver que a questão não é bem relacionamento amoroso, tem coisa mais profunda aí, tem coisa lá atrás que precisa arrumar, sabe? Que precisa ser visto, precisa trazer, tirar do estado inconsciente e trazer para a consciência, para aquilo, sabe, poder sair do campo, né? Mas, mais uma vez, não é, uma sessão você resolve minha vida, quem dera a gente resolvesse uma vida, uma sessão, uma vida inteira, tá? Mas você vai trazendo situações, né, que tem muitas situações, e é muito legal esse trabalho, porque é um autoconhecimento absurdo, né? A partir do momento que você se permite se ver, você se permite olhar para dentro de você, você está fazendo um trabalho de autoconhecimento absurdo, né? De quem que foi? Eu ouvi de um cliente que ele falou assim, caramba, eu fiquei 1 ano fazendo terapia e isso me fez enxergar muito mais. Porque realmente tem aqueles clientes, quando você entra com a constelação, quando a Cíntia coloca os bonequinhos lá na mesa, né, e faz todo esse movimento e a gente vai falando e você tá lá com a gente no vídeo, você tá assistindo, você tá participando, você tá fazendo parte daquilo. E a gente vai falando, olha, a gente está vendo isso, está vendo aquilo, tem isso no campo, tem que limpar isso, e sai, show, né? Você é como se você estivesse vendo com os olhinhos da águia, você está vendo de cima, você está vendo todo esse movimento e tudo que está acontecendo com a tua vida, né? O porquê exatamente essa questão, né, tá travada, tá enhacada aí na tua vida. Então, é uma experiência muito única,
né, que você se permite ter para poder aprofundar mesmo em você e destravar, liberar, né, esses obstáculos que muitas vezes estão à nossa frente e a gente não consegue entender o porquê. Demanda coragem entrar em contato com as nossas dores. Demanda coragem a gente enxergar algo que está doendo, que está incomodando. Mas pensem que demanda muito mais coragem você ficar no lugar que está doendo muito. Quanto tempo mais a gente vai ficar no lugar que está desconfortável? E quanto tempo mais você vai permanecer ali resistindo, levantar e sair e ir para um outro lugar que é mais confortável, né? Então, assim, é isso. É questão da gente aceitar, olhar a dor, né? E pedir ajuda, né? Porque às vezes sozinho a gente não consegue, mas com a ajuda de terapeutas e fazendo um trabalho, a gente consegue enxergar o que está incomodando, aonde é que está a dor, aonde está a dor, né? E quando a gente olha para ela, aonde ela está, as coisas se esclarecem e aí a gente pode desemaranhar, a gente pode escolher de novo, escolher um novo e começar um novo caminho. E é muito legal porque o que a Cíntia falou no começo do campo morfológico, né? É isso, né, Cíntia? Tu falou, tu usou uma palavra bonita, campo morfológico. Eu já falo campo energético, campo espiritual, é isso. Por quê? O que acontece? A pessoa fala assim, não tem mediunidade, eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu só vou ver o que vocês estão passando aqui. Nesse caso, a gente, né, nós fizemos um ancoramento, entramos no campo, a cliente lá com a gente, eu ouvi o ser, né, lá do lado dela e falei, fecha os seus olhos que tu vai ver também, me fala que lado que tá, me fala o que você tá vendo. E a pessoa, ela fecha os olhos, ela também está dentro desse círculo, né, de energético, né, de espiritual, que ela também, ela consegue ver, sabe? Então, a gente não só, eu gosto, né, Cíntia, a gente gosta de estar envolvendo, sabe? Eu gosto de trazer o cliente para também essa experiência que ele está tendo, porque é através dessa experiência viva, essa experiência de sentir, de se envolver, sabe? Que ele vai tendo um entendimento melhor do que está acontecendo, né? É muito melhor o nosso aprendizado quando a gente tem uma experiência mesmo que nos faz ter essa sensação, né? Ter sensações, ter envolvimento do que, por exemplo, sei lá, você pegar e ler um livro, né? É mais fácil, às vezes, você participar dessa vivência do próprio livro do que você apenas ler, né? Então, o que a gente traz também é você participar disso, né? E a partir do momento que você vai tendo essa clareza, você não vai querer parar mais. Porque aí vai começar a cair tanta ficha, sabe? Você fala, caramba, poxa, é por conta disso que aconteceu, então agora, né? Eu não quero mais carregar também tal porcaria na minha vida, tal nhaca, né? Vamos ver isso. E é isso, gente, é sobre isso, né? Eu já passei por vários processos, eu ainda passo por vários processos, eu também preciso de pessoas me auxiliando no despertar, no desenvolvimento, né? Meu desenvolvimento como pessoa, né? Meu desenvolvimento como alma aqui, porque é para isso que a gente veio, né? Não é só para trabalhar, para acumular as coisas, não, é para ser feliz, para entender o porquê que eu não estou conseguindo, né, ser próspero aqui, por que eu não estou conseguindo? E ser próspero não é próspero só de dinheiro, é próspero nas amizades, próspero nos relacionamentos, né? Próspero em tudo. Isso é um merecimento nosso aqui, né, encarnados nessa terra, nessa vida agora, entendeu? Então, a gente tem que trazer isso para a nossa vida e a gente tem que permitir que isso aconteça, tá? A Movimento Espalha Semente está falando aqui, cocriação e autorresponsabilidade pelas manifestações da nossa própria vida. É isso mesmo. Exato. Legal ela falar sobre isso, né, Cíntia? Porque uma coisa que a gente podia comentar aqui rapidinho é sobre a falta de vergonha na cara que todo mundo tem de não querer se responsabilizar pelas coisas.
Porque é tão gostoso a gente jogar a culpa nos outros, de tudo que acontece com a gente, né? E a sessão de terapia também, né, Cíntia? Esse trabalho que a Uhum. gente faz, a pessoa começa a perceber que tudo bem, né? Que tem fatores externos, sim, tem acontecimentos, mas assim, está acontecendo tal coisa agora com você, porque na outra vida tu também fez alguma coisa para que puxasse isso, né? Algo É, aconteceu lá, né? Então, esse negócio da gente apontar assim, falar, é a culpa dele. Não, gente, a gente sai. E quando a gente sai desse mundinho, né, do vitimismo, de apontar o dedo para os outros, é muito mais legal. Porque você exatamente. começa a tomar as rédeas da tua vida, cara. Aí é muito bom. Muito Essa bom. é a beleza do amadurecimento. Porque essa paciente, ela poderia ter ficado eternamente falando assim, eu sou uma vítima de homens ruins. Isso. Eu sou uma vítima, né? Os homens me fazem mal. Ele me fez mal, ele me fez mal, ele me fez mal. Ela quis saber o que estava acontecendo. Por quê? Por quê? O que está acontecendo? Né? E ela teve a sacada assim, vou procurar ajuda. Porque são padrões. Esse homem fez uma coisa, veio um outro que fez uma coisa parecida. E aí, por quê? O que está acontecendo? Ela estava atraindo homens indisponíveis para ela e que rejeitavam ela. Ao passo de que ela também estava rejeitando o pai. Tá vendo? Tipo, tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. E quando a gente foi ver a raiz disso, ela rejeitou um homem no passado e hoje os homens rejeitavam ela. Então, assim, cadê? Assim que a gente começa a entender os porquês e os emaranhamentos, e aquele laço do destino, o que que te trouxe até aqui e o que que te faz permanecer aqui nesse lugar onde você está, né? Por que que eu ainda não consigo sair desse lugar? O que que ainda está me prendendo neste lugar? Quais as emoções que ainda estão dentro de mim? As crenças, o que que ainda está me prendendo nesse lugar? E quando a gente tira isso, a gente consegue sair do lugar. Então a gente não é vítima, a gente só precisa entender os porquês. Você sabe que você estava falando isso, eu lembrei de um caso que é a mesma situação. Eu só estou atraindo pessoas indisponíveis. Mas a pessoa me procura assim, ó, estou atraindo pessoas indisponíveis, mas eu quero alguém legal, eu mereço alguém legal. Aí, conversando, né, com o cliente e tal, não sei o quê, a gente foi verificar o quê? Né? Eu ainda estou preso àquela questão anterior, né? A um relacionamento que eu tive, o último relacionamento que eu sofri muito, ainda tô me... Tá, tu quer fazer né, um rompimento dessa energia, dessa ligação ainda? Não, não quer. Não quer. Então, são escolhas. E lógico que a gente fala, então tá bom. Então a gente vai, né, até onde quer ir. Preferiu ficar na sofrência do que realmente romper. E, gente, essa pessoa, essa ex-parceira aí, estava totalmente indisponível mesmo, não tinha nem chance de volta. E mesmo assim a pessoa ficou, não quis nem a possibilidade de romper, né, que chamam agora de divórcio energético, né, de fazer o movimento para isso, para que ela pudesse o quê? Seguir adiante e abrir o campo dela para que alguém realmente disponível para ela viesse. Então, E até são escolhas, né? E até isso, até para isso é bom a terapia, para ter essa clareza também. Porque agora ela não pode, ele ou ela não pode chegar e falar assim, eu não sei por que isso está acontecendo para mim. Não, agora você sabe, você tem em mãos essa informação. Então, são ferramentas que agora estão disponíveis para você. Você quer saber o que está acontecendo? Nem que você saiba e depois você fala assim, ok, mas eu ainda não estou preparado para fazer esse movimento hoje. Mas eu já tenho consciência do que eu tenho que fazer para sair dessa situação. Porque agora eu sei, agora eu conheço, né? E aí, a partir daí você tem uma escolha. É isso. É Então, isso. é Não isso, né, é Cíntia? isso. A gente vai estar preparando, gente, toda segunda-feira, novos casos super interessantes
né, contando um pouquinho sobre o nosso trabalho e também para vocês conhecerem o que tem por trás dessas questões da vida. Falta de dinheiro, relacionamento, relações ruins com os pais. Então, a gente vai trazer para vocês o que a gente vê no nosso dia a dia de trabalho. Bem, espero que vocês tenham gostado muito e a gente se vê na próxima semana. E ó, se quiser se olhar, se quiser se cuidar, se quiser se autoconhecer, né? É só chamar a gente, né, Cíntia? E agendar e sente, dá oportunidade, né? Fala, deixa eu ver o que elas estão falando mesmo, se acontece, se é isso mesmo, sabe? Agenda, sente, vê, né? Sempre tem alguma coisa aí para estar ajustando, tá? Então, se permite. Arro? Então, Isso aí. gratidão, Não gratidão. acomodado num lugar ruim. Gratidão. Até Até a próxima. mais. Ó, um beijo. Tchau, tchau.